Invocando a proteção de Deus e em nome do povo mato-grossense, declaro aberta esta audiência pública com o objetivo de debater a importância da geologia para o planejamento de políticas públicas, bem como as perspectivas do setor mineral para os próximos anos. Convido para compor a mesa senhor Eduardo Menezes Mota, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Senhor João Justino Paes de Barros, presidente da Metamate. Tudo bom, secretário? Bem-vindo aí. Senhor Germano Gomes Passos, coordenador de mineração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Tá bom, Justino? Juarez Silveira Samaniego, presidente do CREA. Geólogo Carlos José Fernandes, conselheiro consultivo da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral. André Luiz da Silva Molina, geólogo, Federação Brasileira de Geólogos. Geólogo mestre em Geociências, Caiobi Emanuel Souza Kuhn, segundo secretário da Associação dos Profissionais Geólogos do Estado de Mato Grosso. Composta a mesa de honra, convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro. Seja símbolo, o lábaro que ostenta as
Boa tarde, amigos. Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes. Além dessas, em tempo, gostaria de chamar para compor a mesa ainda Dr. Prudêncio Rodrigues de Castro Júnior, professor da UFMT. Registrar e cumprimentar senhor Gessé Barros, engenheiro sanitarista e ambiental. Mário Cavalcante de Albuquerque, geólogo, diretor administrativo da Caixa de Assistentes dos Profissionais do CREA. Valdemar Abreu Filho, presidente do Geoclube, Clube dos Geólogos de Cuiabá. Agradecemos a presença dos servidores da Metamate. Agradecemos a presença dos servidores da SEMA. Agradecemos a presença dos alunos mestrando em Geociências da UFMT. Boa tarde, amigos, novamente. Quero cumprimentar as autoridades, como já fiz referência, ao público presente, servidores da casa, telespectadores que nos assistem através da TV Assembleia. Amanhã, 30 de maio, é comemorado o Dia do Geólogo. Em função disso, queremos ampliar a discussão sobre a geologia, que tem se tornado cada vez mais presente na sociedade devido à importância econômica do setor mineral. Para o planejamento de uso e ocupação do solo e também para conseguirmos lidar com as adversidades da natureza. A ampliação do debate para o desenvolvimento da geologia é fundamental, pois a mineração em Mato Grosso se destaca no cenário nacional como produtor de ouro, diamante e calcário. Para evidenciar a sua importância, apenas em 2013, o setor mineral investiu R$ 325.507.541 e gerou 11.320 empregos diretos, e o setor representa 4% do PIB brasileiro. E o potencial do setor do Estado pode avançar muito mais, porém é preciso criar políticas e mecanismos de fomento à mineração. Os principais entraves são a logística, que também nos impossibilita de ampliar consideravelmente os escoamentos de nossa produção, além da instabilidade jurídica causada em virtude do longo debate que se arrasta há 5 anos em relação ao novo Código Mineral. Devido à sua importância, propomos essa audiência pública para, juntamente com a Associação de Geólogos Profissionais de Mato Grosso e com a Associação de Geólogos de Cuiabá, Geoclube, para discutir as perspectivas do setor mineral para os próximos anos. Um passo importante é a instalação, já hoje, durante este evento, do Sindicato dos Geólogos do Estado de Mato Grosso. Um bom evento a todos e obrigado pela presença. Caso haja interesse de alguém dos espectadores em registrar o desejo de se pronunciar, por favor, é só comunicar à mesa e nós vamos fazer o registro. Após os palestrantes se fazer uso da fala, nós convocamos as pessoas que estão aqui no plenário. Convido os ilustres palestrantes que dispõem de 10 minutos para as suas explanações. O primeiro é o geólogo Carlos José Fernandes, da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral, a BPM. Se o senhor quiser, o senhor pode se pronunciar da tribuna, doutor Carlos. Eu prefiro aqui mesmo. É? Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos José Fernandes, sou geólogo, formado pela UFMT, mestrado pela Universidade do Rio Grande do Sul, doutorado pela UNB e, durante algum tempo, fui professor da UFMT, trabalhando como bolsista de desenvolvimento científico regional do CNPq. Hoje eu estou falando em nome da ABPM, que é a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral. Essa associação ela foi criada em 2012 para fazer frente e lutar pelos direitos e, de certa forma, tentar mudar o que foi colocado no novo marco regulatório da mineração pelo governo federal.
Então, essa associação ela reúne hoje quase uma centena de empresas, principalmente de pequeno porte. Durante muito tempo, as empresas elas estavam associadas à ADIMB. E, quando a gente percebeu que o governo federal estava segurando a publicação dos alvarás, isso se deu em 2011, principalmente durante o PDAC no Canadá, ficou claro isso, as empresas resolveram criar a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral. Nesse caso, nós trabalhamos muito durante todas as audiências nos estados, fazendo frente a esse marco. O marco ele modifica 3 pontos principais. Um é em relação institucional, que é a criação do Conselho Nacional de Política Mineral, que vai determinar todas as diretrizes do setor de mineração e, principalmente, passar essas diretrizes para a Agência Nacional de Mineração, que substituirá o DNPM. Então, assim, o que a gente viu no MAC em relação a isso é que simplesmente é uma mudança de nome do DNPM para a Agência Nacional de Mineração. Todo o orçamento, não houve mudança nenhuma nesse sentido, de dotar essa agência de recursos necessários para poder fazer frente a toda a necessidade que o setor necessita, né? De pessoal, ou seja, com o mesmo quadro, a gente ia ter essa criação dessa agência. Então, nós, sempre preocupados com isso, nós temos outra mudança muito forte, que é em relação à CEFEM, então, que é a compensação financeira por exploração mineral. Hoje, as empresas pagam a CEFEM variando de 0,2% até 3%, e o governo quer chegar a uma alíquota máxima de 4%. Então, durante isso aí, está criando uma situação de insegurança jurídica muito grande para as empresas, que a gente percebe claramente o teor arrecadatório do marco, porque até em relação ao proprietário do solo, por exemplo, não houve aumento nenhum da participação, simplesmente da arrecadação do governo. E isso vem causando uma insegurança jurídica tão grande que, desde 2011, não sai alvará de pesquisa se você não assinar um termo para metais, se você não assinar um termo de compromisso, de acordo com tudo que vem pela frente, né? Então, em 2011, nós tínhamos equivalente no DNPM aí, em torno de 35 mil requerimentos de pesquisa em análise. Hoje, nós temos 135 mil, aproximadamente, segundo a BPM, de processos. Isso Brasil, tá? Em nível de Brasil. Então, fica claro o travamento do setor, porque se você não tem novas áreas para pesquisar, então vai diminuir também as atividades. E a insegurança jurídica causada, isso ficou claro, e com o advento da crise internacional que nós estamos passando, a maioria das empresas estão preferindo investir em países mais seguros, onde você tem uma legislação mais clara, né, e que possa pôr seu dinheiro e ter a certeza que a regra não vai mudar no meio do caminho, né? Então, essa é uma preocupação muito grande que a associação tem, e realmente nós podemos, em relação ao Estado, a gente viu diminuir muito os trabalhos devido a essa mudança do marco. Um outro sistema que altera de forma desastrosa o novo código seria o sistema de ortoga, né? Então, hoje, nós temos a prioridade. A pessoa que descobriu o bem mineral, ele pode fazer um requerimento, ir lá e protocolar e garantir aquele direito até a fase de concessão de lavra, né? Até a fase de extração. E, hoje, a proposta do governo é exatamente modificar esse sistema. Modificar para o sistema de licitação, ou seja, o Conselho Nacional de Política Mineral faria um bloco, determinaria um bloco e colocaria isso em forma de licitação. A gente sabe o que vai causar isso. Comparando com o setor energético, em 15 anos, houve, no máximo, 10 rodadas de licitação.
E o nosso setor ele é muito diverso, diferente do setor energético, do setor de petróleo, e nós podemos ter isso aí, um entrave muito grande na nossa área, porque nós temos mais de 70 substâncias, e como que o governo vai conseguir gerenciar e pôr isso em licitação, né? E isso muda, então, drasticamente a questão da prioridade e desestimula o setor mineral, os empreendedores. Porque hoje se bate muito na questão de especulação com os direitos minerários, mas o que a gente carece é de fiscalização. O DNPM e o Código Mineral já adota isso, já tem isso claro. O que nós precisamos é de gente, de novos investimentos no setor, na Agência Nacional ou no próprio DNPM, para que haja fiscalização. Hoje, o interessante é como o governo não está publicando alvará de pesquisa, a gente vê muito também pessoas fazendo requerimento de pesquisa, sabendo que o governo não vai publicar e fica segurando a área da mesma forma. Então, nós temos que ter gente fiscalizando para que isso mude, né? Então, a mudança da prioridade, que é adotada nos países que têm tradição em mineração, como Austrália, Canadá, Peru, México, todo é o sistema de prioridade. Quem chegou primeiro bebe água limpa. Então, você descobriu, você tem o direito de explorar aquela área. O sistema novo, além da licitação, ele tem a chamada pública. Ou seja, aquele que não é licitado, aquele bloco que não é licitado, você pode entrar com a solicitação de registro naquela área. Só que aí o DNPM, o governo, vai publicar dizendo que a pessoa ou a empresa X tem interesse naquela área. O que vai acontecer? Muitos outros concorrentes vão aparecer. Olha, a empresa que já tem tradição, que está no Estado, que conhece aquela região, está interessada na área, significa que lá tem algum potencial. E isso vai afugentar, ninguém vai pôr dinheiro na pesquisa, sabendo que quando realmente você descobrir um bem mineral, você corre o risco de perdê-lo na fase seguinte. Você vai no DNPM, comunica a ocorrência, o interesse, e o DNPM faz uma chamada pública para todas as empresas. O que vocês acham? Todos vão perder, corre o risco, ou seja, ninguém vai querer investir, vai ficar esperando e vai se criar empresa só de ficar analisando a possibilidade que está aparecendo para entrar numa concorrência, numa chamada pública. Então, isso vai desestimular e vai acabar simplesmente com as empresas e os de pequeno porte, as júniores, e também os empreendedores, né? Uma área, a gente sabe que leva em torno de 10 anos de maturação para entrar em produção. De 1.690 áreas pesquisadas, em torno de 169 se torna, vamos dizer, considerado como um depósito. Desses 169, 43 são viáveis. E apenas um é de grande porte. Então, você tem um risco muito grande agregado, e ninguém vai entrar nesse risco se não tiver as regras claras. Então, nós tivemos, durante muito tempo, durante um ano, o deputado Leonardo Quintão, como relator do processo, né? O governo entrou com urgência e nós conseguimos, através da mobilização, tirar essa urgência do processo, do projeto de lei 5807, e começamos a debater em todos os estados, e houve a entrada do substitutivo, que melhorou e muito, inclusive mantendo o direito de prioridade. Aquelas áreas que não são licitadas passam a poder ser requerida com direito de prioridade, quem chegar primeiro. Então, isso mudou muito. Ele mudou a questão da CEFEM, é o único ponto que ainda não apareceu, porque o governo queria, por decreto, colocar a CEFEM aprovava-se o código e depois, por decreto, o governo modificava o valor da CEFEM, ou para mais ou para menos, até o limite de 4. E isso ele não aceitou, mas também não colocou essa alíquota no substitutivo, ficou para uma discussão, né? E um ponto positivo, que tem vários pontos positivos também, um ponto que é fundamental para nós hoje é o financiamento, né, André? Financiamento, a gente poder dar o título como garantia de um financiamento, tanto na fase de pesquisa,
como na fase de exploração. E isso foi levantado e está no substitutivo. Óbvio que, quando esse substitutivo chegou, foi apresentado, o governo não gostou e travou novamente, e nós estamos há 1 ano sem esse projeto ir para votação. Então, se falou que era março, que era ano passado, só depois das eleições, que é março, que é junho, que é maio. Falou-se muito agora que era até maio e era para votar, e a gente não está vendo isso ocorrer. Então, essa demora e essa insegurança jurídica está afastando só os municípios. Estima-se que os municípios, estados e governo federal, só em Cefem, com a mudança, já perdeu em torno de R$1 bilhão. A quantidade de empresas que fecharam nesse período, porque nós temos um ciclo, nós sabemos que tem uma crise internacional, mas o governo agravou essa crise. Nós estávamos num boom, vindo num boom, e ele entrou com essa mudança, e nesse período mesmo, eu fui gerente 4 anos da Lago Dourado Mineração, uma empresa canadense, que atua ainda na região do Juruena. Nós investimos R$20 milhões, e a empresa não conseguiu mais levantar dinheiro na Bolsa para investir no Brasil. Ela teve que vender o ativo aqui para uma empresa australiana que já tem 2 minas e está obrigada a ficar aqui, e aproveitou a oportunidade e adquiriu o projeto. Então, ninguém quer investir. Hoje, se você tem um projeto muito bom, ele consegue financiamento. Se você tem um projeto já bom, ele já tem dificuldade. Irregular, esquece. Não tem financiamento mais. No Brasil, pior ainda. A empresa que eu trabalhava, ela está indo para o Peru, tem área já no Peru, saindo do Brasil. E assim ocorrendo com várias outras empresas júniores. E a nossa classe dos geólogos, nós somos penalizados em muito mesmo, tem muita gente parada. Eu conheço consultores de alto nível que está 1 ano parado e fazendo trabalhos que não é da área dele. Ele poderia ser muito bem aproveitado no país, pela especialização que ele tem, infelizmente, ele está parado. Tá? Então, essa mudança toda que o governo propôs, sem consultar, porque, na época, fala-se que consultou durante 5 anos, foi debatido, não foi. Nós da ADIMB, da BPM, nós batimos duro nisso, tem que consultar a base, tem que conversar com a comunidade, e não houve, simplesmente veio goela abaixo. E isso causou todo esse transtorno e prejuízo. E é o que a gente vê, que é igual o Onildo Marini, que é o presidente de honra da ADIMB, fala, nós amanhã seremos a Argentina, depois de amanhã nós seremos Venezuela. E o que a gente está vendo é que nós vamos transformar em Cuba, do jeito que está, porque o governo é totalitário, ele vem atropelando mesmo, e está um exemplo claro no nosso setor. Então, a gente tem sofrido muito com isso. Bom, em relação à mineração, acho que o André que vai falar um pouco sobre essa área. E eu sou empresário também da área, eu fui afetado diretamente, eu falo com propriedade, porque eu fui afetado diretamente. A Lago Dourado, nós tínhamos 80 pessoas trabalhando, no auge. Nós tínhamos 80 pessoas. E hoje tem lá 15, 20 pessoas mantendo o projeto e desenvolvendo. Quantas empresas que fecharam? Quantos projetos? Nós não conseguimos mais financiamento. É natural, gente. Às vezes, santo de casa não faz milagre, ou nós estamos especulando com os direitos minerários, mas nós fomos, a minha empresa, Geomin, nós fomos no Canadá 4 vezes buscar investidores. Então, nós desempenhamos um papel, as empresas júniores, que o governo está atropelando e não ouvindo, nós desenvolvemos essa linha. Nós fazemos pesquisa até uma certa fase e vamos atrás de investidores, seja onde for. É no Canadá, é na Austrália, é aqui mesmo, interno, para investir, porque, como disse, é 0,1% de chance de desenvolver um projeto. Então, precisa de capital de risco. E, infelizmente, o Brasil ele não tem essa cultura de investimento em mineração, em capital de risco nessa linha. E nós temos que ir, sim, naqueles países que tem essa tradição e que tem dinheiro disponível para investir. Gera muito emprego no Brasil e traz riquezas. Nós tivemos o boom de 2000 até agora. Quantas áreas que nós entramos em Mato Grosso que nós desenvolvemos nesse período com a ajuda de capital estrangeiro?
Nós temos várias áreas com cubagem de reserva. Eu acabei de entrar com um relatório de pesquisa com 5 toneladas de ouro. Poxa, excelente, maravilha. Entramos na Lago Dourado também com 20 toneladas de ouro. Outras empresas entraram com vários outros relatórios. Quanto que isso gerou de riqueza para o país? São as empresas pequenas, e aí está a questão da prioridade. Você tem o expertise, você tem o conhecimento, nós de Mato Grosso, nós temos o conhecimento, nós temos dados de geologia e nós achamos que aquilo ali tem potencial. Nós acreditamos e vamos lá e registramos. E aí nós vamos atrás de pessoas para ajudarem a desenvolver esse projeto. Então, essa é a linha. As empresas, as majors hoje, as grandes empresas, elas não fazem pesquisa tradicional mais. Elas ficam em volta somente das minas, que é o que a gente chama de pesquisa brownfield, que é em volta. A região já regional, a pesquisa, elas deixam para júniors, que assumem esse risco. Quando essas áreas já estão desenvolvidas e num estágio avançado, como é o caso da Lago Dourado e outros projetos, as majors vêm, compram e desenvolvem o projeto. Investe milhões, centenas de milhões na implantação da mina. É assim que funciona. Esse mecanismo, com o novo marco, está quebrado. Ok? As júnior nunca vão ter chance de entrar numa licitação tendo que pagar bônus de assinatura, que é mais uma ainda, né? Se cria o bônus de assinatura na hora da licitação. E depois, se você investe milhões e descobre uma jazida, você tem que pagar o bônus de descoberta. Você descobriu, opa, agora você paga o bônus de descoberta. E assim vai, aumenta-se a CEFEM. Hoje, o governo ele criou esse marco, o minério de ferro estava quase $200 a tonelada. Hoje, nós estamos com 62, chegou a 47. Os municípios, só com essa queda, perdeu muita receita. Se aumentar a CEFEM, automaticamente esses projetos, principalmente os de baixo teor, né, André, são inviáveis. São inviáveis. E começam a fechar minas e mandar todo mundo embora, fechar alto-fornos, como a gente está vendo, a produção caindo, por quê? Começa a fechar tudo. Então, esse é o recado. A gente tem que lutar. Está de parabéns o Caiobi e todo o pessoal que está organizando o evento, né, a criação também do sindicato. Nós devemos, sim, unir a classe e lutar cada vez mais pelos nossos direitos e não aceitar tudo que vem por aí, goela abaixo. Tá ok, pessoal? Eu agradeço e estou à disposição. Eu sou geólogo, eu sou na linha de prospecção e estou falando um pouco sobre legislação, que não é minha área, mas que eu faço questão de estudar o máximo para poder ajudar, né, na formatação desse novo código. Obrigado. Doutor Carlos José Fernandes, eu gostaria, inclusive, de tirar daqui também uma proposta de que a gente pudesse estar elaborando uma comissão temática aqui na casa, com os profissionais da área, até para discutir o nosso código estadual também. Eu acho que é importante a gente trabalhar numa sistematização estadual, por mais que essa questão federal, o código já está aí nessa discussão atrasada, mas eu acho que o Estado tem que se envolver, até para, quando digo Estado, digo Executivo, Legislativo, os profissionais da área, universidades, para a gente se posicionar e contaminar essa posição, que eu acho que é muito interessante, os nossos representantes, os políticos. Com certeza. Nós temos que saber exatamente de que forma proceder. O Mato Grosso tem um potencial enorme, como o senhor falou. Hoje, da forma como está acontecendo, nós estamos espantando todos esses investidores. E realmente nós temos que mudar esse foco.